Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um dia de 45 insights de posicionamento. Estou te mostrando como o cérebro do cliente funciona para você parar de ficar convencendo, parar de ficar insistindo e, na verdade, começar a influenciar com naturalidade. Esse é todo o segredo, tá? O que você está aprendendo aqui, em cada dia que eu trago um insight desse, não é só sobre vender mais, sobre mudar o posicionamento de uma forma brusca, simplesmente cobrar mais caro, não é só sobre isso. É sobre você justamente ser uma referência na sua área, conseguir cobrar mais e atrair clientes melhores a partir daí. Tá? E hoje, especificamente, eu vou trazer para você essa técnica hipnótica que vai te ajudar a vender mais, né? Influenciar o cliente a comprar, sem você ficar pressionando para gerar vendas, tá bom? Então, hoje eu vou trazer aqui para você por que pressionar não vai funcionar em cliente nenhum, tá? Premium, cliente quebrado, o que for. Pressão demais não faz ninguém comprar. Você compra quando você está se sentindo pressionado? A partir daí você já tem uma noção, né? Se você não compra, por que os outros iriam comprar? Além disso, você vai ver aqui por que algumas pessoas influenciam sem esforço e qual é a técnica mental que faz o cliente querer comprar sem se sentir tão vendido. Então, tudo que eu vou trazer aqui para vocês hoje não é manipulação, é neurociência aplicada à decisão, tá? Se você está me ouvindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Janile Rodrigues, sou neurocientista de marcas pessoais, então tudo que eu trago é neurociência aplicada a marcas, pessoas que se vendem, pessoas que vendem serviço, que vendem um conhecimento e que querem se tornar mais referência no nicho, querem ter clientes pagando mais, clientes melhores. Bom, então vamos lá. Pensa aqui comigo. Imagina essa situação. Você está conversando com um cliente, aí a conversa flui, e aí você sente que ele gostou do que você tem para vender. Gostou do seu atendimento, gostou do seu serviço, gostou do seu curso, da sua mentoria, da sua consultoria, ele gostou de você e do que você vende, que eu acho que isso é o mais importante. Só que aí você percebe que se você não puxar, se você não insistir, você fica naquela assim, ai, se eu não conseguir fechar, ai, será que eu tenho que insistir? Ai, o que eu faço? Esse cliente não decide, esse cliente fica em cima do muro, eu não sei mais o que fazer. Como é que eu conduzo essa venda? O que eu faço? O que eu faço para a pessoa vender? Já aconteceu isso com vocês? Ficar pensando como é que vai fazer a pessoa te comprar? E, gente, tem pessoas que são difíceis de decidir. Difíceis, às vezes, até de dar um não. Ela nem diz sim nem não. Ela fica lá naquela te enrolando na conversa. Ou até mesmo, ela, na verdade, não só te fala que vai pensar. Então, também tem esse contexto. E aí, quando isso acontece, muitas vezes você começa a se explicar muito, a ficar reforçando o que você tem de benefício, justificando o seu preço. Aí, talvez você fique tentando ajudar a pessoa. E aí fica uma coisa meio que no ar, até que o cliente se feche e você fica travado na conversa, não consegue dar continuidade na venda. Você já sentiu isso? Você não sabe mais como conduzir? Que chega num ponto que você não sabe se puxa para ver se ela vai dar um sim, se essa pessoa vai dar um não, se você abandona a conversa. Você já se sentiu nesse contexto? Fala para mim aqui nos comentários, quero saber se você já viveu algo semelhante. Eu falo porque antigamente eu passava muito por isso, né? Quando eu não sabia conduzir, e aí chega me dava ansiedade. Aquela ansiedade assim, meu Deus, não sei agora o que eu respondo, o que eu faço. Não tinha inteligência artificial para eu ficar conversando com a inteligência para me dar um feedback. Então eu fui aprender a vender. Aprender mais técnicas de negociação, técnicas de persuasão, inclusive a própria PNL, que é a Programação Neurolinguística, para justamente entender como é que eu ia lidar com a pessoa dentro desses comportamentos e nunca mais ficar sem sim ou sem não. Porque é muito chato quando você não tem nenhum não. Você fica lá, não vou pensar, ou a pessoa te dá o vácuo. É chato, tanto de ser chato realmente, situação sem graça, como também às vezes mexe com sua autoestima, porque você não sabe se a pessoa vai dar o próximo passo ou se não. Gera ansiedade, porque é uma falta de resposta. Então, quando a gente é deixado no ar, gera aquele constrangimento, né, aquele desconforto. Então, é muito ruim quando isso acontece. E a maior mentira do mercado também é que se você não pressionar o cliente, você não vende. Muitos falam isso, que você precisa pressionar o cliente para fazer a venda.
E na verdade é o oposto. Quanto mais você deixa leve, mais leve é a venda. Menos a pessoa vai se sentir obrigada ali com você. Ela vai comprar porque ela quer comprar e não porque houve uma pressão ali no meio. Então, essa pressão que você faz muitas vezes para fechar a venda, ela vai ativar, na verdade, uma defesa. E essa defesa, e eu falei isso no insight de ontem, a defesa gera um mecanismo que faz a gente se fechar porque gera insegurança. Se eu estou me defendendo é porque eu estou me sentindo insegura. Se eu me sinto insegura, eu me fecho e vou para o não. Só que nem sempre eu verbalizo esse não. Então, o que a gente precisa fazer é influenciar para ativar o desejo. E principalmente pensando no cliente premium, que é aquele cliente que compra você sem reclamar, que paga o seu preço, paga no Pix, inclusive. É um cliente que ele não vai reagir bem quando é pressionado. Se tiver uma insistência ali, principalmente aquela insistência muito na cara, assim, a pessoa vai fugir. A reação vai ser fugir e para dizer logo não, se fechar, parar de responder. Tem gente que até bloqueia, né? Então você precisa ter esse caminho para ser leve. Qual é essa técnica hipnótica por trás dessa decisão sem pressão? Tchan, tchan, tchan. Gente, o que acontece? E vocês sabem que tudo que eu falo aqui é com neurociência aplicada, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele gosta de decidir quando ele sente que ele tem autonomia, ou seja, que... Vou me colocar, tá? Eu, pessoa, quero ter autonomia, quero ter clareza e segurança. Então, eu preciso sentir que a decisão de compra é minha e não que a pessoa está me obrigando a comprar. Isso vai acontecer com o meu cliente também. Ele não quer sentir que eu estou forçando essa venda. Ele quer ter a leveza de que o poder de escolha é dele. E tem que estar muito claro aquilo que eu estou vendendo, porque se estiver confuso, se meu atendimento, meu tipo de serviço, minha consultoria, por exemplo, não está clara para ele como funciona, a pessoa vai ficar perdida. E se eu não demonstrar que eu tenho capacidade de guiar a pessoa para resolver o problema, eu falei isso também no insight de ontem ou 2 insights atrás, que é você fazer a pessoa sair do ponto A para ir para o ponto B. Se eu não mostro que eu vou ser essa líder que vou levar daqui para cá, eu não vou passar segurança. E se a pessoa não sente segurança, o oposto é, claramente, ela sente insegurança. Insegurança ativa gatilhos no nosso cérebro de medo. E o medo, quando a gente, na nossa vida, de forma geral, quando a gente tem medo, o que a gente faz? A gente entra em modo de defesa, de fuga. O nosso sistema nervoso fica na defesa, literalmente. Então, a técnica em si não é falar mais, é organizar o campo mental do seu cliente, para ele ser realmente influenciado por aquilo que você vai trazer. Então, como é que funciona isso, tá? Número 1, primeiro, você vai nomear o estado do cliente. Quando você entende o que o seu cliente está sentindo e verbaliza isso melhor do que ele próprio, você vai ter muito mais noção de por qual lado você vai guiar esta venda. Então, por exemplo, quando você fala a linguagem dele e mostra que você entende, ele vai pensar, nossa, ela me entende. E o entendimento gera relaxamento. O relaxamento faz a pessoa se abrir para tomar uma decisão. Tá? E aí, o segundo ponto é você organizar suas opções, sem empurrar. E uma das coisas que vocês cometem de muitos erros é apresentar opções demais. Você já foi em pizzaria? Uma pizzaria muito clássica, já aconteceu comigo algumas vezes. Chega na pizzaria, o cardápio tem mais de 40 opções de pizza. Ótimo, show, tem uma variedade massa. Mas quanto tempo você leva para decidir no cardápio que tem mais de 40 opções? Ou eu vou escolher as mesmas de sempre, ou eu vou ficar lá, um tempão pensando. Agora, quando eu vou numa pizzaria que tem 5 sabores, é batata, é rápido de decidir, é rápido de escolher. Então, quanto mais opção você apresenta, mais demorada vai ser sua compra. Porque você vai fazer o cliente gastar energia do cérebro pensando qual que é o melhor. E você, por que eu direciono, principalmente aqui a comunicação, para quem está vendendo serviço, porque você, quando vende serviço, é você quem diz qual é a melhor opção para a pessoa. Você não apresenta 50 serviços, você vai dizer, eu tenho 50 serviços, mas o serviço 3 é o melhor para você. Pronto, eu vou dizer qual é o serviço.
tá bom? Então é muito melhor você dar essas organizações, porque essa estrutura vai reduzir a ansiedade da escolha. E aí a ansiedade da escolha, a gente pode falar isso em outro momento, que é o do nosso cérebro mesmo, para poder, de fato, chegar na decisão. O terceiro é você devolver a decisão com segurança. A técnica hipnótica está justamente aqui. Você não pede, você apenas confirma a prontidão em comprar. Então, toda a sua sequência lógica de convencer o cliente a comprar, que não é bem um convencimento, é guiar para ele dar vários sims. Sims, né? Até que o último sim é o sim da vamos fechar? Vamos. Que é a confirmação de que vai haver a compra. Então, algo como, pelo que você me disse, esse caminho faz sentido para você agora. Eu tenho produtos, e aí no marketing vocês já estão querendo saber, vocês estão me acompanhando aqui, que produto no marketing é serviço também, tá? Então eu tenho um produto, eu tenho serviços que variam de X a Y e esse aqui é o melhor para você. Pronto, acabou, sem pressão, sem urgência, sem empurrão, sem urgência falsa. Se você tiver urgência, ok, é até amanhã, acabou. Esse bônus aqui é só até hoje e às vezes é mesmo e pronto. Por quê? É um compromisso que você faz com o cliente ali. Então o cliente ele vai decidir no fim das contas que ele sentiu que já decidiu dentro. Na verdade, ele decide comprar de você até mesmo antes de você abrir a boca. Então, o que você vai falar vai só confirmando aquilo que muitas vezes o cliente já pesquisou. Até porque pensando no nosso mundo agora, 2025, as pessoas já chegam muito bem informadas pra gente. Elas já sabem o que querem. Pense você como consumidor. Antes de comprar algo, você já deu uma pesquisada de certa maneira. Então, você sabe se você está mais inclinado pro sim ou pro não na hora que você vai, de fato, iniciar um diálogo. Faz sentido, gente? E aí, você, no fim das contas, não vai perder vendas por falta de insistência, tá? Tenha muita clareza disso, você não precisa insistir. Você vai perder vendas porque você, na verdade, às vezes está criando tensão em lugares que, na verdade, você deveria gerar segurança. Então, por exemplo, quando você fala demais, se explicando demais, você, na verdade, deixa a pessoa com dúvidas, em vez de você tirar as dúvidas. O cliente ele não vai comprar quando ele se sente pressionado. Dificilmente alguém, quer dizer, às vezes compra, mas depois cancela. É que nem tipo assim, você foi lá comprar um ventilador. Aí o vendedor ficou falando do ventilador, que isso, que aquilo, leve, que a promoção é hoje, que aí você naquele desespero vai e compra. Você chega em casa, pensa bem, vai no outro dia na loja e devolve. É a mesma coisa. Então, o cliente ele não compra quando ele se sente pressionado, tá? Ele vai comprar quando ele sente que a decisão veio dele, que ele está no controle de decidir, beleza? E isso é o poder real da influência, porque você influenciou a pessoa a dizer sim. Então, quando você entende como o cérebro decide, você para de ficar vendendo ali na unha, sabe, no braço, você começa a vender mais com o poder da mente, com o poder da fala, da persuasão, sem esforço, sem desgaste, sem se sentir invasivo. Porque a maioria de vocês fala que tem medo de vender, mas na verdade está com medo de ser invasivo. Tô mentindo? E isso muda não só as suas vendas, mas a qualidade dos clientes que você atrai. Porque são clientes que vão comprar com muito mais gosto no seu trabalho. Eles compraram porque eles queriam. E agora quero saber as suas dúvidas. Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber todas as suas dúvidas e responder todas elas.